Senhor Deus, nós colocamos diante do Teu altar esse momento de leitura da Tua palavra. Eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão se falei alguma coisa que lhe ofendeu, que ofendeu o meu próximo, se pensei, se fiz algo que também ofendeu o Senhor no seu caráter, na sua dignidade, na sua santidade. Pai, me perdoe se eu ofendi o meu próximo. Pai, me perdoe em nome de Jesus. Eu coloco minha vida diante de Ti, reconhecendo que sou pó, Senhor Deus, e que a Tua palavra que é viva, é ela que vai falar. Abençoe cada ouvinte, Senhor. Abençoe que o Teu Espírito Santo possa falar tremendamente aos corações de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 107, 33, 34. Diz assim, capítulo 107, versículo 33, diz assim: Ele converte rios em deserto, nascentes em terras secas, sedentas, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis no nosso país e no mundo, de catástrofes ecológicas, né? Como são essas chuvas nesses últimos anos que o Brasil tem sofrido muito. Quem acompanhou aí todos os problemas de anos passados nas serras do Rio de Janeiro, Morro do Bumba, e etc, 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 etc. Ali fala, olha só o que diz o versículo 34. Converte o deserto em lagos e terras... diz que é o 35, 34. A terra frutífera em terra salgada, pela maldade dos que nela habitam. Irmãos, eu penso, sabe, o Brasil está sofrendo muito, como a Europa agora, a Holanda, se eu não me engano, está também passando nesse mesmo período que está sendo gravado isso aqui, enchentes, e você vê o nível do mar subindo em algum lugar. Mas vamos centrar nós aqui no nosso país, enquanto nós estamos vendo um sudeste derretendo em água, nós estamos acompanhando o sul do Brasil em uma seca terrível. O milho, perderam-se lavouras de milho, soja, o gado, o leite diminuiu 30% a produção de leite, porque o gado não tem o que comer. Eles estão pegando a plantação de milho, triturando, porque o milho já não presta, não está dando milho, triturando para dar de alimento para o gado, para ver se consegue fazer com que o gado tenha leite. Então, nós estamos vendo num ponto isso, no outro ponto. Nós já acompanhamos enchentes como há 50, 60 anos atrás aconteceu no Rio Amazonas, etc, etc, nos rios da Amazônia, etc, etc. Seca, alguns anos atrás tivemos uma seca terrível, a gente viu o leito dos rios e tal. Eu fico pensando, as pessoas falam assim, pastor, mas isso sempre aconteceu. Olha, isso pode ter acontecido num intervalo muito grande de tempo. A última seca como essa foi há 50, 100 anos atrás. O último frio como esse foi no século passado, né, e tal. Agora está acontecendo esse ano, o ano que vem, pula o outro ano. A gente está só assim agora, por exemplo, no verão de 2012, 2013, essa palavra está sendo gravada em 2012, no verão de 2013, onde será a catástrofe de enchentes? Será que é o Rio, São Paulo? Será que é Minas, o Espírito Santo? Será que vai ter seca no sul? Como é que está a região norte? A gente só está esperando o endereço. Agora ele fala que... Aí você fica pensando assim, não, os governos, nós podemos ter um monte de estratégias. Mas, meu irmão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, né, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu virei do céu e sararei a terra. O Brasil é um país que está envolvido em todo tipo de idolatria. O Brasil é um país que se entregou a todo tipo, tipo de avareza, de prostituição, de blasfêmia, de ofensa contra Deus, contra a família, contra os princípios de Deus nesses últimos 10 anos. Esses últimos 10 anos, gente, é um absurdo. Nós vimos esse final de semana agora que passou, vimos de carro, eu ia mostrando um bairro para um casal que estava em visita à nossa casa. Eu fui mostrar um bairro e de repente ele me
Eu vinha devagarzinho, ele vendo as casas, o bairro, a praia, aquela coisa toda. De repente, é um bairro bem tranquilo, mas tranquilo mesmo. De repente, ele para do meu lado. Você viu lá atrás, pastor? Eu falei, o quê? O que que houve? Cara, 2 garotão, assim, 12 anos, 13 aninhos só, 2 meninos. Empurrou o outro na parede, deu-lhe um beijo na boca dos 2 meninos, um beijão na boca. Ele ficou escandalizado. E a hora que ele um homem experiente, um homem que antes de se converter teve uma vida pregressa muito torta, acostumado a tudo quanto essas coisas, mas ficou chocado com aquilo. Mas por que isso? Porque as nossas leis estão caminhando para Sodoma e Gomorra. A nossa televisão, em todos os nossos canais de televisão já é uma Sodoma e Gomorra. A nossa política é uma Sodoma e Gomorra. A nossa justiça está caminhando para Sodoma e Gomorra. A nossa igreja está caminhando para Sodoma e Gomorra. A idolatria em todos os aspectos. A idolatria a imagens, a ídolos, a políticos, a pastores, a cantores, a times de futebol, a artistas. A idolatria para todos os gostos e tamanhos. Só escolher. Certo? A perversidade, a moral já foi embora faz tempo, né? Já foi embora faz tempo. Todo tipo de perversidade, a violência. Agora, o que nós estamos vendo hoje? Um país encharcado na violência. O crack virou uma epidemia. O câncer é uma epidemia. Você não escapa ninguém, todas as classes sociais e tal. Crack, todas as classes sociais. Você vê a calamidade, as catástrofes, né? Como enchentes, essas coisas todas que nós estamos acompanhando, seca, aumentado tremendamente, certo? O índice de imoralidade, certo? Sexual, já em crianças, aumentado vertiginosamente. Na música, a imoralidade sexual sendo colocada na música. Então, cultura, política, música, justiça, televisão, igreja, todos caminhando a passos largos para Sodoma e Gomorra. Todos caminhando a passos largos para Sodoma e Gomorra. Né? E aqui o que ele diz no Salmo 107? Olha só, Salmo 107, versículo 33, diz o seguinte, olha só. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Há uns anos atrás, eu vi algumas licitações, alguns contratos entre uma entidade espírita chamado, se não me engano, Cacique Cobra Coral, coisa assim, com o governo do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, para eles evocarem lá, talvez os espíritos deles lá, para prevenir tempo. E os governos pagavam essa entidade, essas ONGs, tinham um contrato com essas ONGs. Para isso. Você vê em que proporção nós chegamos? De maldade, de idolatria, Então todos esses níveis, todos esses segmentos, caminhando para Sodoma e Gomorra. A pessoa me perguntando o que é Sodoma e Gomorra. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que eram cidades onde a promiscuidade, o homossexualismo, a lascívia, a prostituição, tudo que você pensar nessa área, ela era exacerbada. Para onde Ló foi,
Você tem que ler a Bíblia, tá, querida? Aí você vai ver lá, Ló foi para Sodoma e Gomorra, e sobre essa cidade veio um castigo de Deus e destruiu toda essa cidade. Se nós trouxermos a centenas, milhares de anos depois, a cidade de o Vesúvio, Pompeia, se não me engano, Pompeia, a cidade que aquele vulcão Vesúvio arrasou da mesma forma, fogo veio do céu, veio a lava, veio meu Deus, aquela fumaça não, aquela poeira vulcânica, e se você for lá, você vai ver que ainda existe pessoas como estavam, morreram, e ficaram petrificadas por aquela lava, e aquela poeira, etc, etc. Era uma cidade que agora com as escavações foram ver que era uma cidade totalmente promíscua também, sabe, tinha salas de prostituição para homens com homens, mulheres com mulheres, todo tipo de promiscuidade, os postes tinham símbolos sexuais nos postes, placas, era uma coisa de louco. Se você vir anos, milhares de anos para cá, para, se eu não me engano, Pompeia, foi Pompeia mesmo que o Vesúvio destruiu. Depois, se vocês não pesquisarem, vão ver o vulcão Vesúvio. Então, hoje o nosso país caminha a passos largos para essa mesma situação. Como os Estados Unidos já está nessa situação há tempo e hoje paga um preço caríssimo. Não é? Então, nós precisamos fazer o quê? Voltarmos para a palavra de Deus. Então nós vemos isso, e nós podemos ter todos esses tipos de idolatrias, de pecados dentro de nós. Quantas vezes nós idolatramos, nós pecamos, nós somos sórdidos, nós somos promíscuos, nossos pensamentos são pensamentos assim, são locais no nosso coração que nós temos até vergonha de olhar para dentro dele. Não é verdade? Ah, sim, no meu, no seu, há locais no nosso coração, pensamentos que permeiam nossa mente. Então, da mesma forma, o que está aí fora é um reflexo do que está dentro de nós. O que está aí fora é um reflexo do que está dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio. E nós precisamos, primeiro, o que a Bíblia diz: transforme o mundo através da renovação de sua mente. Então, o que precisa ser renovado é a nossa mente, para que tudo ao redor seja transformado. Nós precisamos ser transformados pelo poder que há na palavra de Deus. Nós precisamos nos deixar ser transformados. Abrir essa caixa de ferramenta em nós. Abrir essa caixa preta onde há coisas tão terríveis quanto essas que eu nomeei aqui, mas estão dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. E isso faz com que se reflita no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vida, na nossa família. Infelizmente. Então, nós precisamos olhar para pedir ao Senhor fazer que nem fez o Davi. Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim há pensamentos, há atitudes sórdidas, pecaminosas, coisas desse tipo. Senhor, mostra para mim, para que eu possa me arrepender, para que eu possa mudar de atitude. Entendeu? É isso que nós temos que observar hoje, é isso que nós temos que analisar, é esse tipo de coisa que nós temos que ver. E é nessas áreas que o diabo tem vencido muito, porque tem feito com que nós sejamos frios, sejamos pessoas que não achamos que tudo é normal. É por isso que o diabo tem deitado e rolado, porque ele tem colocado uma consciência de relativização de tudo.
tudo é comum, tudo, aliás, tudo é relativo, tudo é aceitável, não tem nada a ver. Ele conseguiu fazer isso. E por causa disso, hoje sofre a igreja, sofremos nós, sofre a nação, sofre a terra. A Bíblia diz que a natureza geme como uma mulher em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, eu sou, então nós temos que nos manifestar. Nos manifestar da forma correta. Em primeiro lugar, buscando o arrependimento, a libertação, a cura. Sabe? A cura da nossa mente doentia, pecaminosa, idólatra. Tá? Certo? Para que isso acabe. Para que isso acabe. Por exemplo, estão falando aqui de loucuras, como está, por exemplo, a África do Sul, em cada 3 homens, 2 já estuprou alguém. O estupro na África do Sul é uma coisa corriqueira, normal. Quase a totalidade das mulheres da África do Sul um dia sofreu estupro ou abuso sexual. A grande maioria das mulheres sul-africanas. Em outros países também é feito isso. Olha a situação que estão essas nações. Não é? Então é hora, para que o país seja curado, liberto disso, nós ficamos orando. Sabe, é muito fácil você fazer ato profético. É muito fácil você fazer ato profético sobre a nação, sobre a sua cidade. Isso até demonstra uma certa espiritualidade. Mas façamos primeiro um ato profético sobre nossas vidas, para que nós nos purifiquemos e sejamos libertos e livres disso que há em nós, para que possamos orar pela nossa nação. É muito chique, tem líderes que vão para pontos estratégicos. Eu fiz até uma palavra semelhante a essa, lá onde o Brasil foi descoberto, local de vários atos proféticos. Vários atos proféticos, onde pisaram os portugueses, descobriram o Brasil. Mas ato profético sem a mudança de caráter não adianta. Ato profético sem antes eu ser curado e liberto não adianta. Ato profético de uma igreja que está doente, idólatra, promíscua, afundada em tudo quanto é tipo de sujeira. Não adianta. Ato profético de cristãos que estão nessa situação. Então é necessário nos arrependermos. Para que não, sabe o que vai acontecer com nós? É isso que está acontecendo. Traga para nós esse versículo aqui, olha só. Eu converto rios em desertos, nascentes em terra seca, sedenta. Olha só, nascentes em terra, a terra frutífera, em terra salgada, em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Meu irmão, quantos de nós, quantos de vocês estão ouvindo, quantos de nós hoje somos terra seca? Hoje somos terra seca. Quer ver? Pergunta que não quer calar. Quantas pessoas têm se convertido, vindo ao conhecimento da palavra de Deus através do seu testemunho e da sua vida? Não responda para mim, responda para Deus. Quanto tempo do seu dia você tem gasto pensando nas coisas de Deus, orando, lendo, fazendo as coisas de Deus? Quanto tempo na sua vida você tem feito isso? Qual é o peso de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, da obra de Deus, nos seus conceitos, os princípios de Deus perante os seus conceitos? Ou seja, você age mais debaixo dos princípios de Deus ou debaixo dos princípios do mundo? Me conta, você age mais hoje debaixo dos princípios de Deus ou debaixo dos princípios do mundo? As suas atitudes, se você pudesse parar agora, fizesse um filme, e rodasse, e ver cada atitude sua, cada decisão sua, cada palavra sua, cada tomada cada passo que você dá, ele é direcionado pelos seus princípios, os princípios desse mundo ou os princípios de Deus? Tem como você fazer 10 segundos essa análise? Tem, faça aí rapidinho. Eu estou fazendo aqui, nós deixamos a desejar. Então, estamos nos tornando em quê? Terras secas. Seca. Fontes sem água.
É ou não é verdade? A terra seca sou eu, irmão. A terra seca é você. Nós precisamos primeiro ser curados, libertos. E para isso só acontece com perdão, com arrependimento e humilhar-se perante a face do Senhor. E é isso que eu vou te convidar para você fazer agora. Se essa palavra tocou teu coração, se você se encaixou como terra seca, se você analisou suas atitudes e hoje você vê que cada atitude que você tem tomado na vida, ela não é direcionada por Deus, a grande maioria é direcionada pelos princípios do mundo, o princípio desse mundo tenebroso. Mas você quer se arrepender, porque a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E essa natureza está gemendo e se derretendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que não tem condições nem autoridade para orar, para clamar, para fazer ato profético, porque o pecado tomou conta, porque os princípios do mundo se infiltrou nos nossos corações de tal forma que é difícil se livrar deles. Mas agora é a hora. Eu quero que você fale assim: Deus, em nome de Jesus, somente você que Deus tocou no seu coração, que você está assim, tá bom, meu irmão? Se você sentiu no coração que você precisa fazer essa oração, faça agora, bicho. Não deixe para depois não, meu. Fala assim: Deus, em nome de Jesus, eu entendi que eu estou sendo terra seca. Eu entendi que no profundo do meu coração há áreas que se encaixam perfeitamente a tudo isso que está acontecendo no mundo: a promiscuidade, a prostituição, a lascívia, a soberba, a vaidade, o orgulho, tudo isso que o mundo está vivendo hoje, frieza espiritual, idolatria, tudo isso que o mundo está fazendo hoje, Pai, tem um pouco de cada uma dessas coisas no meu coração. E, consequentemente, no coração de muita gente, hoje o mundo está agindo de acordo com o nosso coração. Me perdoe, Deus. Me perdoe em nome de Jesus por esses pecados, Senhor. Áreas no meu coração que estão contra os seus princípios. Me perdoe porque dos anos que eu tenho vivido até hoje, a sua grande maioria foi totalmente direcionado e governado pelos princípios deste mundo e não pelos princípios do teu reino. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu reconheço esse pecado diante de ti e te peço, me perdoe. Toda a legalidade, meu Pai Santo, que durante esses anos todos agindo e tendo isso no meu coração, eu dei ao diabo, seja tirado das mãos dele em nome de Jesus, Pai. Eu quero agora, nesse instante, rejeitar, renegar, renunciar todos esses compartimentos que estão dentro do meu coração, compartimento de pecado, Senhor, que eu quero me arrepender, renunciar a tudo isso, pedir: Deus, limpa o meu coração, eu abro mão de tudo isso, Pai, para viver os princípios do seu reino. Eu abro mão da idolatria, a idolatria a homens, a cantores, a artistas, a imagens, a esculturas, a estruturas de pensamento, a denominações, idolatria em todas as áreas. Eu abro mão, Senhor Deus, do egoísmo. Eu abro mão, Senhor Deus, da soberba, da vaidade, da autossuficiência. Eu abro mão, Senhor Deus, do orgulho. Eu abro mão do desejo pelo dinheiro, da ganância. Eu abro mão, Senhor, da prostituição, da avareza, da luxúria. Eu abro mão de tudo isso e confesso esses pecados diante do Senhor agora. E te peço, Pai, em nome de Jesus, me perdoe. E toda a legalidade que eu dei ao diabo por praticar durante tantos anos tudo isso, eu peço agora em nome de Jesus que seja tirado das mãos dele. Eu entrego a legalidade sobre a minha vida, Pai, em todas as áreas, na mão do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu te peço,
perdão em nome de Jesus. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha mente, para que também seja transformado o mundo ao redor de mim, para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.